O Eu Acredito na Minha Geração surgiu já quando eu estava morando em Curitiba, no ano de 2015 para 2016, quando viralizou uma pregação do pastor Paulo Júnior, da igreja Aliança do Calvário. Ele tem um canal no YouTube, Defesa do Evangelho, vocês conhecem, né? Sim, sim. Talvez vocês vão lembrar da pregação dele que viralizou, os cortes. Isso era reproduzido por diversas mídias sociais. Na época era o Facebook, que era mais badalado, e muitos pregadores reproduziam a fala do pastor Paulo Júnior, né? Essa geração de cristãos é a mais fracassada de todos os tempos. Se depender de nós, nós seremos os primeiros a encher o inferno mais rápida do que todas. Essa geração é uma geração carnal. E eu não discordo dele, eu concordo totalmente. Mas todas as vezes que eu ouvia isso me confrontava absurdamente. Porque eu pensava, peraí, se essa geração de cristãos é tão fracassada assim, eu sou um dos responsáveis. Até porque eu faço parte dela. Sim. Então eu tenho que fazer alguma coisa para mudar este rótulo e essa fama tão constrangedora. Foi aí que o Senhor despertou em mim um sentimento a respeito dessa geração. Eu vivo uma geração descompromissada, eu vivo uma geração corrompida, eu vivo uma geração que não tem tanta vida de oração como a geração passada, uma geração que não vive tanto em santidade comparando com a geração passada, porém não são todos. Sim. Existe uma minoria nesta geração que estão aos pés da cruz, clamando a Deus por santidade, desejando ser diferente e fazer a diferença. E olhando para a Bíblia, Deus nunca contou com a multidão para transformar a vida de um homem. Mas você vai ver inúmeras vezes Deus usando um homem para transformar a vida de uma multidão. Você nunca vai ver na nação Deus, na Bíblia, você nunca vai ver Deus usando uma nação para promover avivamento para um homem. Mas você vai ver em inúmeras passagens Deus usando um homem para promover um avivamento para uma nação. Elias, Samuel, no período intertestamentário, Malaquias até Mateus, nesse período ali, Mateus, Marcos, Lucas e João narra a história de João Batista, que veio preparar o caminho. Deus se silenciou por mais de 400 anos, aparece João Batista pregando no deserto, chamando o povo de cobra e preparando o caminho para Jesus vir. Ou seja, todos os tempos de crises, Deus levantou promotores e agenciadores de avivamento. Então, se nós estamos vivendo em um tempo de crise e nessa geração tem alguns remanescentes aos pés da cruz, clamando a Deus por santidade, desejando ser diferente e fazer a diferença, a minha geração não está aqui por um acaso. Deus tem um propósito e nós fazemos parte dos propósitos de Deus. E é por essa minoria que eu acredito, sim, na minha geração. Então foi aí que deu início ao Eu Acredito na Minha Geração. Foi um livro que eu escrevi nessa época. Foi um livro que eu escrevi. Foi lançado até pela ITEC, né? pelo Instituto Bíblico lá de Paranaguá. E aí a gente deu início a esse livro e começamos um perfil na época no Facebook para colocar trechos do livro e coloquei também alguns trechos de ministrações que eu tinha. E aí foi dando alcance, engajamento, tal. Eu tinha uma pregação que eu falava sobre natureza pecaminosa, as obras da carne contra o fruto do Espírito contra as obras da carne. E nessa pregação eu usei uma frase: todos nós temos vontade de pecar. Eu coloquei lá, viralizou na época, foi para mais de 100 mil visualizações. Aí a página do Facebook foi para mais de 10 mil curtidas, antes era curtidas, agora é seguidores, né? E aí eu gostei, aí eu fui colocando outros trechos de pregações que eu me simpatizava, de pregadores diversos. Aí a página foi para 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Hoje o Facebook nosso lá, do Eu Acredito na Minha Geração, tem 4 milhões de seguidores, né? Eu Acredito na Minha Geração. Na época tinha sido uma das maiores páginas cristãs do Brasil, aí depois a gente migrou pro Instagram. Hoje nós temos um portal Eu Acredito na Minha Geração. O Eu Acredito Podcast veio só depois, 2022, pós-pandemia, que nós demos início ao Eu Acredito Podcast. Né? Isso aí. Que legal, cara. Que sensacional. Legal. Tem uma história assim, que eu conheci... eu conheci mais pelo podcast mesmo. Eu não conhecia a página do... Apesar que eu sou cristão faz pouco tempo também, se for ver, né? Mais ou menos. Desde 2019, né?
Mas eu conhecia através do podcast mesmo, né? Eu não conhecia a página em si. O Instagram também eu conhecia, né? Já seguia, mas não sabia que tinha toda essa história, né? Mas que bom que